Quinto episódio da série Uma Nova Mulher, terceira temporada. Esse episódio, ele traz alguns pontos importantes, eu vou trazer 4 aqui. O primeiro deles é a aula de neurociência que a Ada dá na faculdade lá com o Osgur. E ela fala sobre neurociência, sobre a formação do sistema nervoso, dos embriões, né? Enfim, como isso é passado de geração em geração. E em seguida ela vai ao banheiro e encontra lá as meninas falando sobre a ex-namorada do Osgur. E ela tem exatamente o mesmo tipo de reação que ela acabou de dizer. Então, eu acho que isso mostra, isso fica muito evidente como qualquer coisa que a gente trabalhe em nós ou que a gente saiba a teoria, colocar na prática é muito difícil. A constelação, ela nunca promete resultado imediato, é sempre tomada de consciência. O segundo ponto é a constelação, a primeira constelação que a Ada faz na clínica dela, do Sr. Risa, do pai do Fico, né? E me fez lembrar da minha primeira constelação, da primeira vez que eu vi uma constelação, eu decidi que era isso que eu queria fazer para o resto da vida, porque eu sou realmente apaixonada pelas histórias e pela cura que existe quando a gente consegue colocar as histórias que foram esquecidas, os traumas que estão adormecidos ou aqueles que a gente nem conhece, sob uma outra perspectiva, como isso traz clareza e a partir da clareza, a partir da tomada de consciência, algo pode mudar. Eu fiquei muito emocionada ao ver essa cena e ver como o pai do Fico pôde acessar a dor de ter perdido o filho, e ela dá liga para o terceiro ponto que eu trago para vocês na próxima parte. E aí, essa cena da constelação, ela depois liga para uma cena bem breve, mas muito potente para um entendimento sistêmico, que é de quando o Fico tá banhando o pai e finalmente eles têm uma conversa sobre o trauma da morte do irmão. A gente precisa entender que o mesmo trauma, o mesmo acontecimento, ele impacta as pessoas de maneiras muito diferentes. O pai se fecha em relação ao sofrimento e transmite para o filho que ficou a aparência de que ele não está sofrendo. E esse filho que fica, o irmão daquele que morreu, olha para o pai sem entender por que ele não está sofrendo pela morte do irmão e começa a sentir raiva do pai. Vejam, ambos estão parados na mesma dor, no mesmo sofrimento, mas de maneiras diferentes e um enxergando o outro completamente equivocado. Só quando eles conversam, eles conseguem colocar essa dor para fora. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui para vocês com os bonecos para vocês verem como que é essa situação. O pai, o filho que morreu e o filho que sobreviveu, representado aqui pela raiva. O pai olha para fora e não para o filho que morreu. Ele não consegue se despedir desse filho. Ele não consegue chorar esse filho. Então ele decide olhar para fora. É muito pesado. Esse irmão não entende esse movimento e ele pensa que o pai simplesmente não ligou para a morte desse irmão. E ele fica o quê? Com raiva, procurando o pai para entender o que aconteceu. Então veja, em vez do pai olhar para este filho que ficou, ele olha para fora e esse filho busca o pai. E por último, vamos falar sobre a traição do Erden lá com a Leila. A gente já via que isso estava se configurando, que isso parecia estar acontecendo, mas nesse episódio isso fica claro, a Leila vê efetivamente. Eu quero trazer aqui um ponto sistêmico livre de julgamentos. Então, independente se trair é certo ou errado, enfim, dadas as condições, não se é certo ou se é errado, a gente tem um julgamento moral, mas é muito legal que a Nuran consegue, em todos os episódios dessa temporada, mostrar que ambos estão distanciados. A Leila apaixonada pelo cozinheiro, com um tipo de postura em relação ao marido, e o marido, ao invés de resolver e também querer cuidar desse casamento, mais facilmente se envolve com outra pessoa. É como se ambos estivessem indisponíveis para resolver o que precisa resolver, e aí quem resolve esse elefante branco? A mãe. Enfim, mais 3 episódios. Amanhã, domingo, sai mais 2 e segunda-feira a gente termina com o episódio final. Já tô sabendo aí, spoilers, que tá babado, tá um negócio assim incrível. Vocês estão vendo que eu não tô vendo, eu não sei mesmo. Eu assisto e gravo, assisto e gravo. Vejam pela hora que eu tô mandando isso pra vocês aqui no grupo, tá? E terça-feira, lembrando, às 19 horas temos Masterclass só no Zoom com quem tiver nesse grupo de WhatsApp com a minha querida maestra Angélica Oveira. Espero vocês. Beijos.